Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Leandro Figueiredo e durante esses próximos minutos a gente vai falar um pouquinho mais sobre inovação, trocar um pouquinho mais de experiência sobre como fazer, como é que acontece isso dentro das empresas, das instituições. Então, espero que a gente curta bastante esses próximos minutos juntos. Então, vamos lá. Inovação exponencial. Na verdade, a inovação exponencial ela faz parte de um grande programa que se chama Exponencial, que a gente fala sobre diversos temas para a gente conseguir trazer transformação para dentro das empresas e das instituições. E a inovação exponencial é um desses temas e que eu particularmente gosto muito, já milito há muitos anos nesse tema e é um tema que para mim é muito caro. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, hoje eu sou consultor, palestrante, trabalho como professor associado na Fundação Dom Cabral e estou aqui para compartilhar um pouco mais sobre essa experiência com vocês. E eu tenho uma notícia: a inovação ela não vai trazer transformação para a sua empresa. Então, só falar de inovação, só trazer tema de inovação para dentro das conversas, não vai fazer nenhuma mudança, nenhuma transformação dentro das instituições, dentro das empresas e em vocês mesmos. Sabe o que vai? A ação. Então, a ação, fazer alguma coisa com a inovação, trazer movimento, isso realmente vai trazer transformação para dentro das instituições, para dentro das empresas e para dentro de vocês como pessoas, como profissionais. Vamos entender um pouquinho mais sobre como é que funciona isso, né? Inovação e transformação. A inovação ela tem um pouquinho de novidade, então tem que ter. Alguns tipos de inovação têm um grau de novidade muito grande, alguns outros o grau de novidade não é tanto assim, mas dentro do próprio nome, dentro do próprio conceito, a gente precisa da ação, a gente precisa do movimento. Assim como a transformação. Então, a transformação, a gente também fala sobre mudança do jeito que a gente é. Então, a transformação precisa mudar o que a gente é e o jeito que a gente faz, e claro, com o movimento. Então, a gente tem essas duas palavrinhas aí muito importantes e vamos tentar falar um pouquinho mais sobre inovação, o que é. O objetivo aqui não é, claro, trazer aqui os conceitos, mas é importante a gente entender à luz de que a gente vai tratar a inovação. Então, tem dois conceitos muito importantes tratados aí mundialmente sobre inovação. Um deles, que é amplamente utilizado no mundo, é o conceito de inovação do Manual de Oslo, e ele traz alguns elementos importantíssimos. Então, aqui ele traz produto, processo, marketing, organização, método organizacional. Então a gente precisa entender que a inovação ela não é somente colocar um produto no mercado. A gente tem diversas outras formas, diversos outros tipos de inovação e isso está aqui bem elucidado no conceito de Oslo. E outro ponto também muito importante, que isso vai permear transversalmente todos os conceitos, tudo que a gente falar de inovação, e eu particularmente eu gosto muito e faço questão de pontuar isso, que inovação é implementação. Então temos aí já de cara no conceito que não adianta eu criar algo novo se eu não me implementar. Isso também está refletido no conceito aqui do Marco Legal de CTI. É um marco relativamente novo aqui no Brasil, que foi também ratificado, né? Ratificado pelo Marco Geral de Startups, pelas leis e portarias complementares. Então, aqui no Brasil, a gente tem um arcabouço legal para falar de inovação. E, no conceito, fala também sobre a introdução.
e fala de uma novidade ou aperfeiçoamento nos diversos tipos de inovação, mas aqui é importante a gente frisar que a inovação não é só colocar um produto no mercado. Então existem diversas outras formas de se trazer inovação. E o que eu, Leandro, né? Aqui a gente tem os conceitos, mas o que eu gosto de dizer sobre inovação? Que a inovação é um tripé. Então a gente viu nesses dois conceitos, mas a inovação ela precisa de três coisas. Ela precisa da novidade, então é importante a gente ter a novidade. É importante que ela traga resultado, então é importante que todas as pessoas que estejam envolvidas ali vejam resultado naquilo, seja um resultado financeiro, seja um resultado de impacto social. E o terceiro ponto desse tripé é a mudança, é a transformação local. Então a inovação ela traz isso, ela traz o movimento. Então eu gosto de aglutinar esses conceitos dentro de um conceito mais simples para a gente entender que inovação é pegar uma coisa nova, usar a nossa criatividade para gerar transformação local. E aí também é importante a gente diferenciar, né? O Brasil é um país muito inventivo, a gente tem uma criatividade muito grande, o povo brasileiro tem essa característica. Existe a descoberta também, que é aquilo que a gente vê, que são os fenômenos que acontecem e a gente consegue explicar aquilo de alguma forma, mas a inovação ela é um conceito diferente que a gente aplica esses conhecimentos. E pensa um pouquinho, pensa durante aí alguns segundinhos. Na hora que a gente fala de inovação, sobre o que vocês pensam, né? Quem no mundo está fazendo inovação? O que está sendo feito no mundo, no Brasil e localmente aí na realidade de vocês sobre inovação? Muitas vezes a gente pensa que inovação só quem está fazendo são aqueles gurus, né? O Elon Musk, o Jeff Bezos, só essas pessoas que estão lançando foguete, dando ré em foguete, né? E na verdade não é bem isso. Na verdade, quando a gente fala de inovação, a gente pode estar trazendo a inovação para o nosso dia a dia. E para isso eu vou contar uma história. Então vou falar aqui sobre comida. Então, para a gente entender comida, a gente se alimenta ali várias vezes ao dia, é algo que a gente precisa fazer constantemente e a inovação ela também está presente dentro dessa história da alimentação, né? Para começar isso tudo, vamos voltar muito lá atrás sobre a manipulação do fogo, né? Os nossos primos distantes ali, os Homo habilis, né? Os Homo erectus, todos esses nossos parentes, eles começaram a manipular o fogo, conseguiram a entender como que se manipula o fogo de uma forma um pouco mais contundente aí, acontecendo de 1,5 milhão de anos para frente. Se a gente trouxer assim uma reflexão um pouquinho mais próximo da gente, né? Vamos falar aí de 10 mil anos antes de Cristo, pouco mais de 12 mil anos atrás. O que aconteceu, hein, nesse ano, nessa época, né? A gente passou de caçadores-coletores para sermos agricultores. Então, a alimentação, a nossa maneira de alimentar, ela mudou muito aí há 12 mil anos atrás, né? E vou trazer um pouquinho mais perto. Há um pouco mais aí de 1.200 anos, a gente teve lá na Áustria um restaurante, ele ainda existe. É um restaurante, um dos primeiros restaurantes
que foram inventados. Existem algumas histórias, né, que o restaurante ele foi inventado ali na França, mas a gente tem alguns restaurantes que datam aí de muito longe. Então, para vocês entenderem, olha, a gente está falando de comida, de alimentação, olha o tanto de plataforma tecnológica que teve que surgir para a gente ter o que a gente tem hoje, né? E tecnologia aqui no sentido mais amplo possível, né? Não é tecnologia só falando de eletrônica ou algo parecido. A gente aqui está falando de plataforma tecnológica das mais diversas possíveis. E aí, chegando bem pertinho, lá em 1950, aconteceu uma coisa muito especial no ramo de alimentação. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente a gente tinha uma forma de alimentar, né? Depois de 1950, essa forma mudou drasticamente e eu vou contar ali, juntamente com a próxima inovação, como que funciona hoje, né? Então, em 1950, a gente teve aí os buffets self-services, né? Foi uma introdução dentro dos restaurantes que mudou muito a lógica de como que a gente alimenta. E aí, aqui no Brasil, a gente, em 1980, deu um upgrade, trouxe aí um elemento a mais sobre a questão do self-service, que é o self-service a quilo. Então, é uma invenção brasileira, a gente pesar a nossa comida como forma de cobrança do nosso alimento. Repara bem, hoje essa inovação ela está tão imbuída dentro do nosso dia a dia que quando a gente vai num restaurante em que tem um cardápio, né? A gente tem um cardápio para pedir a nossa comida, para tentar entender o que a gente quer, a gente fica meio assim, né? Nossa, é diferente, que coisa diferente. E antes de 1950 era o padrão. Então a gente pedia comida sentando, pede um cardápio e pede a comida, né? Claro que tem ainda restaurantes que fazem assim, mas a sua maioria esmagadora trabalha com o conceito de self-service, que foi um conceito que mudou o jeito de alimentar, sem necessariamente mudar a comida, entende? O conceito de inovação é uma reconfiguração ali do que já existia para gerar valor, para trazer valor ali para as pessoas envolvidas. Então, é um super conceito. E se a gente vier um pouquinho mais para frente, a gente pede comida por aplicativo. Então, as inovações, e olha que já tem mais de 10 anos, mas o jeito de pedir comida, o jeito da gente se alimentar, os modelos de negócio, eles estão mudando e é uma dinâmica muito viva, né? É muito viva a inovação. E cada vez mais a inovação, a novidade da inovação tem encurtado. Então, cada vez mais a gente precisa de algo novo para gerar valor num período muito mais curto. E aí? Ok, interessante, eu gostei desse conceito de inovação, é legal, poxa vida, a gente pode trazer aí para o nosso dia a dia, mas por onde que eu começo? Por onde que as coisas acontecem dentro da inovação, né? E aí eu trouxe uma dupla hiper famosa, com certeza vocês estão usando produtos de origem desses dois, que foi o jeans. Então o que eles fizeram? A calça jeans foi uma invenção a partir da observação. Então eles eram mineiros, né? Eles trabalhavam em mina e as roupas deles, as roupas normalmente feitas de algodão, de linho, elas estragavam muito rápido. E existia um material que faziam as barracas para eles dormirem. E aquele material não estragava nunca, aquele material era ótimo. E aí eles começaram a analisar e falar o seguinte: bem,
Se essa barraca não estraga nunca, vou pedir alguém para fazer uma calça para eu usar desse material, que não estraga nunca. E aí surgiu o lendário jeans, que até hoje é utilizado, e isso foi uma forma muito interessante da gente trazer inovação. Veja bem, o tecido já existia, eles analisaram e entenderam uma aplicação, uma geração de valor daquele tecido para um problema é, usual deles, né? Então, muitas vezes a inovação serve para isso, para resolver um problema usual, um problema do nosso dia a dia. E aí, talvez o conceito de déjà vu, né? Déjà vu, vocês já ouviram falar nesse termo, déjà vu? O que é isso, né? Déjà vu é aquela sensação da gente estar fazendo uma coisa pela primeira vez, mas a gente tem aquela sensação que já fez aquilo, ou está vendo aquela pessoa pela primeira vez e a gente tem a sensação de que já viu aquela pessoa. Então esse é o déjà vu. Só que aí veio uma pessoa, o professor Clayton Christensen, de Harvard. Ele infelizmente faleceu recentemente, mas ele tem uma história muito grande com a inovação e ele trouxe uma provocação sobre esse termo. Ele usa o termo vujadê, que é o contrário, né? Fez um trocadilho. E o que é o vujadê? Diferente do déjà vu, que você faz uma coisa pela primeira vez e tem a sensação de que já fez, ele provocou o seguinte: o olhar de quem inova tem que ser o olhar de quem faz aquela coisa, de quem faz aquela coisa 1 milhão de vezes, mas sempre tem aquele olhar diferente. Olha com um olhar diferente para aquilo que é rotineiro. Então, essa é uma ótima provocação. Alguns professores, alguns estudiosos falam que é o olhar do turista, né? Quando a gente está viajando, tudo é bonito. A pracinha é bonita, a igreja é bonita, a praia é bonita, o cachorro é bonito. E aí, na hora que a gente chega na nossa cidade, a gente só fica olhando os defeitos, né? E muitas vezes aquela nossa rotina tem coisas muito mais bonitas, mas a gente não dá o devido valor. Então essa é a provocação do professor Clayton Christensen. A gente olhar para as coisas ordinárias da nossa vida, do nosso dia a dia, e tentar olhar para isso de uma forma diferente. Então isso é um ótimo passo para a gente começar a inovar. Achar soluções novas para problemas antigos, né? E aí tem uma outra professora também de Harvard, essa ainda tá atuando em várias instituições do mundo, e ela traz um conceito de effectuation, de efetuação, né, se a gente for trazer para o nosso português. E ela fala o seguinte: para inovar a gente precisa começar com aquilo que a gente tem, começar com as conexões que a gente tem. Então, não precisa de muita coisa. Vou começar a inovar quando eu tiver um super laboratório, quando tiver uma super equipe, quando eu tiver alguma coisa extremamente grande para inovar. Ela fala o seguinte: não, a gente tem que começar no pequeno. E se eu começasse a contar histórias aqui dessas grandes corporações, vocês com certeza já ouviram falar que a grande maioria delas começaram numa garagem, né? Então, é importante a gente entender esse pequeno passo, esse esforço diário que a gente precisa fazer para a gente trazer a transformação, para a gente trazer a mudança, né? E eu também gosto de fazer uma provocação, apesar do Jack Ma, que é essa figura aí, ser um extremo gênio. Muitos de vocês talvez não conheçam, mas com certeza já ouviu falar de alguma das empresas dele. A mais famosa é o AliExpress, né? O famoso AliExpress. Ele que criou essa empresa. E ele é um chinês e ele é extremamente sábio. Mas eu trouxe essa imagem aí para fazer uma provocação para vocês.
a ideia que você está tendo agora. Então, muitas vezes você tem uma ideia mirabolante, você estava lá na sua cama, teve um sonho, teve alguma coisa e falou, poxa, que ideia bacana, isso mudaria o mundo. E aí você acaba olhando para a televisão, olhando para alguma coisa e pensa assim, poxa, fulano de tal roubou minha ideia. Poxa, eu pensei isso há um tempo atrás e, poxa, roubaram minha ideia. Na verdade, o recado é, a ideia que você está tendo hoje tem 10 pessoas tendo a mesma ideia ao mesmo tempo nesse mundão. E pelo menos meia dúzia de chineses já estão trabalhando nela agora, está numa fábrica fazendo aquela ideia acontecer. Então, o importante aqui da inovação é a gente se movimentar, é a gente colocar em prática, é a gente testar, colocar no mercado, conversar com o cliente, conversar com as pessoas que vão se beneficiar daquela ideia. E esse que é o grande charme, isso que é a beleza da inovação, a gente colocar a inovação para gerar valor e transformação local. E por fim, a grande provocação que eu faço aqui e o que realmente vai fazer a transformação, que vai fazer com que a mudança seja significativa, são as pessoas, são vocês. Então é importante, a tecnologia é importante, a pesquisa é importante, o conhecimento é importante, mas quem realmente faz a inovação acontecer e quem precisa mudar e provocar a mudança são as pessoas. Tem até um meme, né? Brasileiro é ótimo de meme. Tem um meme que rola na internet que fala assim: quem quer mudança? Aí aquele tanto de gente levanta a mão. E aí pergunta assim: quem quer mudar? E aí ninguém levanta a mão. Então é importante a gente entender que inovar é interessante, é um tema que está todo mundo falando sobre, as empresas estão provocando, as instituições estão provocando a inovação, mas a inovação só acontece quando a gente muda, quando a gente decide mudar. Então, fica aí a minha provocação. Muito obrigado. Espero que vocês consigam aí, pelo menos, se inspirarem com alguma dessas histórias. Meus contatos estão por aqui, se conectem comigo e eu fico à disposição para o que precisarem, falando de inovação e se conectarem com esse tema. Muito obrigado e muito sucesso na vida de vocês.